O vice-presidente americano J.D. Vance alegou que líderes europeus reprimem a liberdade de expressão e disse que a maior ameaça no continente é interna. Não é a China, não é a Rússia, é interna, disse o vice-presidente dos Estados Unidos. As declarações foram feitas na Conferência de Segurança de Munique. The threat that I worry the most about vis-a-vis Europe is not Russia, it's not China, it's not any other external actor. And what I worry about is the threat from within, the retreat of Europe from some of its most fundamental values, values shared with the United States of America. É importante trazer a análise dessa questão, já que este foi o primeiro, compromisso internacional de J.D. Vance, e é importante ter a visão de Lorival Santana, nosso analista de internacional, para trazer a reação europeia, principalmente, a essa fala de J.D. Vance. Não é a China uma ameaça para a Europa, não é a Rússia uma ameaça para a Europa, e sim o inimigo interno. Lorival Santana, nosso analista internacional, boa noite. Fica muito claro aí um distanciamento e me parece cada vez maior entre Estados Unidos e Europa. Boa noite. Essa é uma conferência de segurança da Europa em Munique. Uma conferência muito importante, anual, em que são discutidas as ameaças à segurança da Europa. Um tempo atrás era o terrorismo, desde 2022 tem sido a Rússia. E aí, o representante do principal aliado da Europa, o vice-presidente dos Estados Unidos, faz um discurso no qual ele afirma que o problema não é a Rússia, não é a China, que o problema é o liberalismo da Europa. O problema são os valores europeus, o problema é a cultura europeia, é o iluminismo. São os valores construídos a partir da Revolução Francesa e, aliás, a partir da Revolução Americana, que no final do século XVIII moldaram os valores ocidentais de liberdades individuais, de não intervenção do Estado nas questões que são íntimas das pessoas e de não misturar religião com política. Essas são as grandes conquistas civilizatórias do final do século XVIII, contra o qual o J.D. Vance lançou uma cruzada hoje nessa conferência de segurança. A reação foi de perplexidade, de estupefação, a não ser aqueles que são apoiadores dessa visão ultranacionalista, antiglobalista, ultraconservadora, todos os outros ficaram em silêncio, olhando perplexos para o J.D. Vance, que é, de fato, um líder religioso, né? Ele é muito conhecido pelo livro dele, Elegia ao Hilly-Billy, que foi um best-seller e um filme muito importante, em que ele coloca ali que a prioridade da vida dele realmente são os valores religiosos e também o direito a usar armas, que a avó dele lhe ensinou. Quando ela morreu, eu tinha 19 armas carregadas na casa dela, em diversos pontos da casa, para que ela tivesse acesso a uma arma onde quer que ela estivesse. Esse é o perfil que o J.D. Vance defende, propala e coloca claramente, mas numa conferência como essa, realmente foi algo que marca realmente um divisor de águas na relação entre os Estados Unidos e a Europa, uma relação que foi forjada na Segunda Guerra Mundial, e a compreensão que se tem, tanto por parte de americanos e de europeus, é que essa aliança transatlântica, ela serve para os Estados Unidos para que os Estados Unidos não tenham que lutar contra os seus inimigos em território americano. Essa foi a grande lição da Segunda Guerra Mundial. Os Estados Unidos fizeram desembarque na Normandia, apoiaram os aliados contra o nazismo, para não ter de enfrentar o nazismo e o imperialismo japonês em território americano, a partir daquele bombardeio japonês a Pearl Harbor. Então, essa é uma compreensão que os Estados Unidos têm há 80 anos, há 70 anos do seu papel junto com a Europa. E é isso que o governo Trump está desconstruindo, desmontando diante dos nossos olhos.
nesse momento. Então, a Europa realmente está entendendo que, pelo menos pelos próximos anos, vai ter de se defender sozinha. Muito obrigado, Lorival Santana.